No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua falamos de Ana Malhoa, cães, raças perigosas e tudo o que tem a ver com o melhor amigo do homem. Posso ser mulher, sinto-me mulher e tu tens que respeitar e tratar-me por senhora. A minha cadela salvou-me de ser assaltado. Morreu no meu colo para te respirar. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Barbas na Língua, o melhor podcast português segundo eu e o Gonçalves. E é isso, cá estamos, né? Novamente. O sétimo segundo a tua mãe. O sétimo segundo? O sétimo segundo? Não, o sétimo podcast segundo a tua mãe. Sim, sim. Acho que ela não ouve nenhum. Nem este ela ouve. E pronto. Olha, isto. cá estamos mais uma vez, um dia de outono, chuva lá fora, friozinho nos pés. verdade. E estamos aqui para ser a vossa botija de água quente. É isso, para vos aquecer e embalar enquanto adormecem ou fazem amor por obrigação. Para estarem distraídos. Sabes que nesta época que se aproxima agora do Natal, são maiores, há mais ocorrências de casos de ataque cardíaco e suicídios. Ah, é? É. Pensava que ataque cardíaco era mais no verão. Não, acontece muito nos 15 dias que Natal e Ano Novo, aumenta cerca de 4,5%. Ok. Mas por causa do tempo ou por stresses familiares? Eu acho que é mais stresses familiares. Sim, discussão, não é né? porque está a chover lá fora. Sim. A discussão com o tio ou uma merda assim. Vamos ter que fazer um especial de Natal. Acho que sim. Toda a gente faz, né? Temos que fazer. Em que pomos um número de valor acrescentado também para as pessoas ajudarem a nós, a nossa causa. Olha, houve uma ouvinte, penso que era a Ana, peço desculpa se me estou a enganar, mas esta demência cerebral é galopante, portanto eu não me lembro todos os nomes, mas que nos mandou uma mensagem muito, muito querida e disse-nos que disse que faltava uma visão mais feminina no nosso podcast. Eu Pois agradeci, disse que ela tinha razão, mas que de certa maneira, isto não lhe disse, porque queria agradar-lhe, não é? Ela foi simpática, que de certa maneira este podcast também é um pouco isso, por isso é que chama-se Barbas na Língua, são dois gajos a conversar. Mas são dois gajos que claramente têm a preocupação de ter uma opinião feminina, claro que sim. Sim, e hoje em dia, como o género é uma concepção cultural e não existe biologicamente, não é? Nova corrente de pensamento neoliberal, é igual, percebes? Nós no fundo, eu hoje posso ser mulher, sinto-me mulher e tu tens que respeitar e tratar-me por senhora. Faz favor. Está bem, senhora. Guilhermina. Mas sim, temos que trazer, pronto, já tivemos, a primeira convidada foi a mulher, a primeira e única até hoje. Exatamente. E pronto, depois disso mais ninguém quis vir. Mas havemos ter mais convidados. Havemos, a logística é sempre complicada. Convidadas. Olha, e um dia podemos fazer um convidado aleatório, tipo quem segue o podcast. Vem cá uma pessoa, fazemos tipo um eu sorteio. eu tinha pensado nisso, era uma Vem coisa cá, interessante. manda umas fotografias antes para vermos e depois vem cá. Mas tenho que trazer tipo umas chouriças da terra e uma aguardente lá da terra tem também. Que nos fazer sentir o Fernando Mendes. Exatamente. Olha, hoje o tema principal vai ser cães. Ih, vai bater bué este podcast. Achas? Cãezinhos. Pois, mas eu não sei, sabes, eu acho que é um pouco como usares bigode. Ou seja, eu já usei bigode. Já alguma vez usaste só bigode? Não. Portanto, quando usas só bigode acontece uma coisa. Tenho dignidade. Acontece... Foi quando eu estava a fazer o meu primeiro filme porno. Ok. E só vestia roupões e usava cordões. Gonçalves. Exatamente. Gonzales, tinha que ser Gonzales. Que quando usas bigode, estou a falar da minha experiência enquanto homem heterossexual, o que acontece é automaticamente 90% do público feminino alienado logo. No entanto, há ali uns 10%, talvez menos, que curte imenso bigodes. Portanto, nem lhe interessa o que está à volta do bigode. É o bigode. Eu não sei se com cães não será a mesma coisa. Tipo, um programa só com cães e depois vai haver aquelas pessoas que adoram cães. Mas tens mais de 10%. Tens muito mais. Mais. Os cães. Aliás, eu estava a ver nos Estados Unidos há
acho que 30% da população ou mais tem cães. Não. Isso às vezes não quer dizer que se Os gosta. Estados Unidos também cães, são, claro, mas os Estados Unidos são o país do mundo que gasta mais dinheiro com cães. A seguir é o Brasil. Eu, aliás, a minha cadela, a Amélia, já iremos falar dos nossos cães, adotei no Brasil e é um caso de imigração de sucesso. Sim. Ela só percebe com sotaque. Né? Tem que dizer, senta! Ela no início não entendia, coitada. Não, mas ela foi criada com portugueses, portanto, ok. portanto já entende. Mas ela, no Brasil, só no meu bairro, era um bairro pequeno, havia pelo menos umas 5 ou 6 pet shops. Tipo, chegaram-me a perguntar, não quer comprar um sorvete para o seu cachorrinho, não? Sim. E eu olhei e disse, tipo, eu venho aqui, o que é que eu compro aqui? Ração, mais nada, não é? Então pronto. Nem uma bandana, queriam vender aqueles lencinhos, tipo Axl Rose. Sim. Estás a ver? Mas não. Não deu. Sim, pronto, vamos falar de cães. Ainda, por acaso, ontem estive num evento da SOS Animal, da Faculdade de Letras, em que a SOS Animal participava, fui lá também falar. E vais fazer outro também em breve, não vais? Eu li alguns, não vais fazer um? Ou já fizeste? Foi ontem, deve ter sido esse ontem. Sim. Para pedir... Era para angariar bens e cenas, principalmente para os animais afetados dos incêndios. Ok. Se for esse, não sei, se cá tem outro, eu não me lembro. É possível. Não, eu vi isso no teu texto sobre a suspensão da... Era esse, foi ontem. Tá bem. O Guilherme é um homem que está sempre a ajudar o seu próximo quadrúpede. Exatamente. Olha, mas antes disso, aqui um pequenino... vamos iniciar aqui... Provavelmente vai ser a única vez, mas vamos iniciar aqui uma rubrica que é... Poucas pessoas sabem isso. As pessoas sabem que tu escreves sobre sexo, escreves sobre a atualidade, mas não sabem que tu és um grande crítico musical e de videoclipes. Sou, sim. Sou muito... Sou o melhor até, diria. Sim. E esta semana tens para nós o quê? Parece que saiu o novo vídeo da Ana Malhoa e já tem sido hábito... Eu fui ver, pensava que tinha sido só 2 ou 3, mas não, já foi 5. Acho que este é o 6º vídeo que eu faço uma review. E sempre que saio, eu recebo dezenas de mensagens. Olha no videoclipe. E eu, pronto, lá tenho que fazer. E pronto, e fiz o da Ana Malhoa, que se chama Ampulheta, que, para mim, e a partir do momento, se forem ouvir o videoclipe, na parte que entra o refrão, que é Ampulheta, a mim parece-me, é punheta. E agora só isso. Olha, antes de seguirmos, vamos só ouvir aqui 5 segundinhos, que é o que o YouTube permite. Vamos a isso. Ampulheta. Começamos pelo aspecto musical, ou que não sei se queres começar pela letra, mas o que é que te apraz dizer sobre Ampulheta? Ora bem, acho que é uma metáfora lindíssima para o corpo da mulher, não é? Forma de ampulheta. Claro. E também para o tempo, não é? O vira-me ao contrário, que é o que ela diz, vira-me ao contrário é ampulheta, naquela faz o tempo começar outra vez. Talvez seja isto, e se for isto é bonito, mas provavelmente não é. Mas também ampulheta rima com o quê na canção? Com nada. Não há nenhuma rima com... Não há nenhuma rima com ampulheta. Porque o refrão é ampulheta e depois... Pronto, o beat. Mas não há uma expressão que está cortada que ela diz não sei o que quando eu me venha? Sim. Mas aí rima com lenha, com manha, com manhã... Não rima com nhanha? Com nhanha, ia dizer... No meu corpo desenha, que é quando para rimar-se trocas no meu, não é desenha no meu corpo, como as pessoas normais dizem, quando no meu corpo desenha. Metes o verbo no fim que é para... Sim, é aquela... No meu corpo a bater ou no meu corpo... Para fazeres aquelas rimas fáceis. Mas devo dizer que estou um pouco desiludido, acho que não tem tanto sumo como os anteriores. Sim, mas queres falar também do aspecto visual para as pessoas que não viram? Porque ela aparece como? Aparece da parte de cima burca, islâmica, parte de baixo casa da Menquicas. É um bocado isso. E para quem não sabe quem é a Casa da Menquicas, nem toda a gente sabe. É uma casa de meninas que que vendem o corpo, arrendam o corpo. Mas eu acho que aquilo até pode ser uma bonita metáfora. Lá está, mais uma vez, eu a tentar ver profundidade em Ana Malhoa, que é um statement à emancipação da mulher, não é? Por cima, sim senhor, tapa a cara, mas de baixo, bota de cano alto e mostrar o rabiosque. Mas o que é que achas? Qual é a mensagem daquilo? Porque eu não percebo. Ou é, não tem. Não tem. Lamento desiludir-te, mas eu acho que não tem. O que é que tu achas que neste momento na Síria, em certas partes do Iraque, estão a pensar os combatentes do Estado Islâmico a ver este vídeo? Primeiro acho que devem estar a bater uma, provavelmente. Aquilo basta ver tornozelo que eles ficam malucos.
E depois para eles deve ser uma falta de respeito aquilo. Não é? Mas isso não tem nada contra. Aquilo Props para a Ana Malhoa. Aquilo é curioso, porque aquilo é filmado numa pedreira, acho eu, não é? Eu acho que disseram-me que era em Pedro Zimbra. Pinheiro. Pedro Não. Pinheiro? Será? Não Não sei, sei. Pedro Pinheiro tem muitas pedreiras. Disseram-me que era para esses lados. Bem, Mas pronto, é um bocadinho a imitação do vídeo da Anitta, também de uma brasileira, que também é assim e está aí a bater. Está a bater bué. está a bater bué. Muito bem, vamos para esses animais incríveis. O primeiro animal a ser domesticado pelo homem, muito primeiro do que a galinha, o gato. Não sabia. Sim. 10 mil anos, não foi? Mais ou menos. Varia. Demorou. Varia, sim. Ou seja, há quem aponte que há 30 mil anos existia já uma relação... Obviamente que isto é um processo muito longo, que a própria nossa compreensão do tempo não permite entender. Mas o cão terá... é descendente, obviamente, do lobo. Isso é uma questão, isto é algo que é inquestionável. Mas entre 30 mil a 10 mil anos, no leste da Europa ou na Ásia, ou em ambos os lugares simultaneamente. E sabes como é que foi o processo? Não sei. Diria que é para puxar máquinas, não? Para puxar trenós e isso não. Não, curiosamente não. Não foi. O que aconteceu, do que se sabe, o que aconteceu foi que os lobos, além de caçadores, também se alimentam, o que em inglês chama scavengers, que eu não sei como é que se diz em português, até procurei a palavra, mas basicamente... Scavengers. Scavengers, exatamente. É do mortos, não é? É tipo... Isso já é mais o abutre, acho eu. É o que encontram, procuram, escavam. Exatamente. Então o que aconteceu foi que alguns lobos, e especialmente, isto é explicado pelo Neil deGrasse Tyson naquela série incrível que nós já recomendamos aqui, chamada Cosmos. O que aconteceu é que há uma enzima no corpo dos lobos que lhes permite sentir medo e atacar. E supostamente os lobos que tinham essa enzima mais baixa, como há humanos que têm outras enzimas mais baixas, tinham menos medo de se aproximar dos acampamentos dos humanos. E portanto comiam o lixo, comiam os restos, e então começaram a frequentar o mesmo espaço. Aliás, há quem diga até, das coisas que eu li, que foi o lobo ou o descendente do lobo que domesticou o homem, não o contrário, no sentido em que foi o animal que teve a primeira iniciativa de se aproximar. Isso é poético. É bonito, é poético. É bonito, não é? E destrói um bocadinho a visão antropocêntrica que nós temos de tudo, não é? Fomos nós que inventámos, fomos nós que fizemos. O que aconteceu... então, foi que os cães não serviam tanto para trabalhar, serviam para ajudar na caça, por exemplo, para anunciar inimigos ou o perigo de outros animais. E a verdade é que foram encontrados, por exemplo, túmulos na Rússia, com mais de 10 mil anos, em que os cães eram enterrados ao lado dos donos, com honras de cerimónia, ou seja, com colares, com outros elementos que eram considerados valiosos na altura. Resta saber se o dono morreu e mataram o cão para o enterrar em conjunto, não é? É verdade. É provável. Isso não se sabe. Tu gostavas de ser enterrado com a tua cadela? Tu que tens tanto medo da morte? Sim, é bem diferente. Depois da morte podem fazer o que quiserem comigo. Até me podem cortar as postas e dar-lhe para comer. É um bocado... Se calhar até era mais bonito. Mas já a partida eu espero que ela morra primeiro que eu. É o que é, né? Era sinal de que a natureza estava a decorrer de acordo com as nossas expectativas. Se tudo correr bem, há de ser isso. Ainda não inventaram um elixir para os cães viverem mais anos. Dava jeito. Ou para os clonar. Clonarias o teu cão. Agora já há esse serviço. Não sei se já está a ser feito. Eu acho que sim. Mas há uma empresa que se tu tiveres... Não sei se... Acho que precisas ter um material de ADN bastante fresco. Não podes ir buscar o cabelo do cão que encontraste nas calças de há 2 anos. Mas faz o clonagem de animais de estimação. Farias isso com a tua cadela? Imagina, guardarias daqui a uns anos... Para ter uma cadela igual no sentido físico, porque a personalidade nunca seria a mesma, não é? Em parte seria, sim. Em parte seria... Depende, já adotaste adulta, não é? Não, adotei com 2 meses. 2 meses, ok. Então seria, se calhar, quase muito... Bem, as vivências são sempre diferentes. Não sei, sabes, eu tenho... A perspectiva que eu tenho da vida é que ela tem o seu ciclo. Ou seja, da mesma maneira que eu hei de morrer e há de haver outras pessoas no planeta, eu acho que os cães também, acho que... Sim, eu também acho que sim, mas é tentador, não é? Teres... Não achas que é mais tentador se eu voltar a ter outro cão, ter outra experiência, outra... Não, a Amélia há só uma, não é? Sim, eu neste momento eu preferia ir buscar um que está em mais condições, percebes? Sim, e ajudar esse. Exemplo, e ajudar esse. Já para não falar nisso. Mas era tentador ter
teu primeiro cão, ou seja, naquela de parece que estás com ele outra vez ou com ela. Já vamos falar das nossas experiências pessoais, dos nossos primeiros cães e do facto de termos cães. Aliás, 2 cadelas. Sim, Não é? Nós escolhemos cadelas. Mas está a influência feminina na nossa vida. Cá está, estão a dizer que nós no podcast não temos mulheres, mas na nossa vida temos influência. Mas a minha Maria, rapaz, a minha eu pensei que é um homem. A sério? É. Aliás, as pessoas pensam na rua que é um cão sempre. A minha é muito feminina, por acaso, é muito menina. Tu tens uma trelazinha tigresse, não tens? Mas isso foi com... assim, tu não sabes as vezes que as pessoas me abordam com um sorrisinho malandro. Isso foi a minha ex-namorada, que foi a pessoa com quem eu adotei o cão, com quem morava na altura. E com quem muitas vezes, que ainda muitas vezes está com o cão. Tem custódia partilhada. Temos custódia partilhada. Ela passa mais tempo comigo, mas temos custódia. Eu sou claramente o líder da matilha. Mas já falaremos, sou o alfa, já falaremos disso também. Mas ela é que lhe compra essas coisas. Não. E eu já lhe disse, olha, acho ótimo que ela fica gira, mas tens noção que no meu bairro toda a gente acha que eu sou gay. Sim. É o que é. É o que é. Vamos falar outra vez, só para recuperar a linha de raciocínio, que os cães eram usados como sistema de alarme, como trackers, ou seja, para encontrar, imagina, no caminho da caça, para encontrar caminhos, e ainda hoje são utilizados para pisteiros, isso, não é? Pisteiros, exatamente. O teu vocabulário é vastíssimo. Vastíssimo. Comiam um lixo, por exemplo. E há aqui um cientista australiano que eu acho imensa graça, que ele diz: eram utilizados também como botijas de água quente. Olha. Que no inverno realmente eles servem disso. Sim. Não sei se tu já utilizaste calor. Sim. Quando estás ali no sofazinho, não é? No sofá e mesmo na cama. Sim. Na cama. Protetores de crianças também. Portanto, o que aconteceu foi que os cães, aliás, são a primeira experiência de apuramento ou seleção da espécie feita pelos humanos, ou seja, de controle, porque os cruzamentos, aliás, hoje tens tantas raças, os cruzamentos, foi a primeira vez que se fez isso mesmo antes da agricultura. Aliás, o cão é domesticado antes da agricultura. E hoje em dia, quando as pessoas dizem os alimentos são transgénicos, são isto, são transformados, todos os alimentos hoje são transformados, ou seja, a alface que nós comemos já foi transformada ao longo de séculos e de anos. Sim, foi selecionada. E mas no caso dos cães eram os menos agressivos, não é? Que eram os que sobreviviam ao pé dos humanos, que eram os menos agressivos, e então foi havendo esse processo. Os mais agressivos provavelmente eram mortos ou mandados embora. Possivelmente. Nas ninhadas, aliás, fala-se muito disso, a questão dos cães serem mais dóceis e serem mais obedientes fez com que se apurasse a espécie para que eles hoje também fossem mais dóceis e mais... Aliás, diz que as expressões fofinhas dos cães, não é? Aqueles olhos, o virar da cabeça... são também um atributo da evolução, ou seja, eles sabem que se tiverem esse tipo de comportamento são recompensados. Sim. E depois são os filhos da mãe manipuladores. Pois é. Depois começou a fazer-se experiências com as deficiências, não é? Daí o Chihuahua vem do lobo, não é? Sim, é verdade. Paremos para pensar nisso em 10 mil anos. Sim. O Chihuahua vem do lobo. Sim. E porque lá deve ter nascido um meio deficiente. Olha, tão fofinho que este é todo deficiente. Vamos acasalá-lo ali com o primo deficiente também. Não, e eles começaram também, ou seja, tipo, imagina, havia uns cães que eram melhores na caça, ou que eram melhores no pastoreio. E eles começavam, como se faz com outro tipo de animais, começavam a acasalar esse tipo de animais, não é? Por isso é que hoje tens o Border Collie, que é um cão pastor, não é? Para quem não sabe, é o cão do porquinho baby, que é um dos cães mais inteligentes, que é capaz de decorar 200 e tal palavras. Também é um dos cães com mais energia, portanto não convém ter um Border Collie em casa. Eu conheci uma senhora, quando ia passear o meu cão, que me disse que tinha um Border Collie e que todos os dias fazia 8 km com ele. E que me dizia, ele já me destruiu 2 sofás e 30 pares de havaianas. O Jack Russell também é um cão elétrico, é o pequenino do The Mask. Sim. Os gajos são elétricos. Mas depois depende muito. Por exemplo, o Pitbull é um cão que precisa muito de exercício. A minha quer é dormir. Quer é dormir o dia todo. A tua também já passou por uma vida difícil, portanto, agora quer é uma caminha. Quer é uma caminha, não é? Mas sim, continuando. Porquê é que os cães se adaptaram tão bem aos homens e vice-versa, e outras espécies talvez não? Uma das possibilidades é que os lobos
tem várias características de matilha que são semelhantes à organização social dos humanos. Sim, a hierarquia, não é? A hierarquia, o facto de serem territoriais, o facto de haver cooperação entre a matilha, o facto de os membros da matilha estarem emocionalmente interligados entre si, o que não acontece, por exemplo, com outros animais, até com alguns tipos de felinos, não é? Como os tigres. Portanto, o que acontece? Sabes que os lobos, tal como acontece com os cães e com as pessoas, se cumprimentam quando se encontram? É. Sim. Lambem os focinhos uns aos outros. Aliás, diz que o facto dos cães gostarem de lamber os donos tem a ver com a questão de os lobos, quando se encontram, lamberem os focinhos uns aos outros. Eu sempre achei que fosse o sal na cara do suor. Também Não é? sim, também gostam, não é? Mas, ou os restos de bacon na barba. Fica. Eu quando como assim alguma coisa também, ela vai sempre tentar, tentar lamber a barba, que é para ver se encontra alguma migalha. E como tal, o facto da organização social dos lobos ser próxima em alguns aspectos dos humanos permitiu que tanto os humanos beneficiassem disso como os cães disso. E a verdade é que quando tens um cão em casa, ele é parte da tua família, não é? Faz parte da hierarquia. Mas sim, acho que para quem gosta deles, sim. Há muita gente que não, né? Muita gente que é um brinquedo, ou é... Sim. Se fores caçador, é igual. Tens a espingarda e tens o cão. É igual. Quando se estraga, vai para o lixo. Ou compra-se outro. Mas, sim, me ias perguntar o quê? Se tu és o alfa lá em casa. Sou o alfa. Mesmo com a minha namorada. Não, sim, é normal, sou eu que a levo sempre à rua. Foi o que aconteceu comigo. Sou eu que a levo sempre à rua, sou eu que lhe dou comida, não sempre, mas quase sempre, como estou mais tempo em casa, e acabo por ser e sou o que lhe impõe mais regras, apesar de não impor muitas. Pronto, ela faz aqueles olhinhos e uma pessoa volta atrás. Mas sim, tem mais respeitinho a mim. A minha namorada de vez em quando rosna-lhe, mas na brincadeira, só que quando está com o brinquedo ou com a comida, aquele rosnar, e a mim faz assim com mais medo de apanhar no totiço. E se eu lhe mando um grito, ela encolhe-se todo. É assim mesmo? Não. És um lobo. Sou um lobo. Cheio de traumas. Eu, por exemplo, uma vez tirei o cinto, estava-me a despir e tirei assim o cinto e ela encolheu-se toda. Estás a brincar? Que horror, deves ter sentido pessimamente. Portanto, ela antes devia apanhar ali forte e feio com o cinto do tripé. Tem muito medo do tripé da câmara. Deve fazer lembrar um pau ou uma coisa assim que também lhe deviam dar. Ela vê o tripé, ela não se aproxima. Fica assim, a olhar de longe, vai à volta. E, portanto, deve ter apanhado muito naquele lombinho. Aquele lombinho também tem bom lombo para apanhar, de facto, mas... Antes disso com o Chihuahua. Antes disso com o Chihuahua, sim. Os Chihuahuas não tinham sobrevivido. A minha cadela também, apesar de ter sido resgatada com 2 meses, portanto, acho que não tem muitos traumas, mas tem uma cena com barulhos de carros. E a verdade é que ela foi encontrada perto de uma oficina, o senhor que me a deu, que a encontrou. E como tal, sempre que houve caminhões e barulhos metálicos, é logo o rabinho entre as pernas. Isso é muito normal entre os cães, assustarem-se. Também se assustam muito com fogos de artifício. A minha não, por acaso, é estranha. Ela não se assusta com nada, a minha. Nada. Na rua às vezes passa aqueles caminhões ou motas, nada. É ali tough, é mesmo da buraca. Não pode haver outros cães, pronto. É o pior. É o único defeito dela. Já lá vamos aos nossos cães. Vamos seguir com as capacidades incríveis que os cães têm demonstrado ao longo de milénios de séculos. Por exemplo, conseguem antecipar... Disseste milénios de séculos? Disse séculos e milénios. Acho que disseste milénios de séculos. Milénios. Bué da tempo, estás a ver? Bué da tempo, tipo... São capazes de identificar ou de antecipar ataques epilépticos e de estar junto das pessoas que os estão a ter de forma a auxiliá-los. São capazes de detectar baixas de açúcar no sangue e avisar os donos diabéticos para tomarem insulina. Além das coisas que nós já sabemos, detectar aparelhos eletrónicos, terremotos, drogas, há uns que armas. Que cheiram cancro agora. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Incrível. É mesmo incrível. Os gajos conseguem detectar uma concentração de células cancerígenas que os nossos sistemas mais avançados de imagiologia ou o que seja não conseguem. E como é que os ensinam a fazer essa merda? Pronto, já vamos daqui a bocado falar do olfato. Temos aqui uma parte dedicada só ao olfato para percebermos quão poderoso é o olfato e como é que os cães veem o mundo através do cheiro. Sim. Se nós cheirássemos como eles cheiram, era horrível. Era horrível segundo a tua perspectiva do mundo, que é binária, agora, que é bom e mau. Para eles não existem bons e maus cheiros. Mas agora davam-te esse poder. Davam-te esse poder, horrível. Sim, era horrível. Sim, estávamos aqui a cheirar-nos tudo. Sabe? Eu não tomei banho hoje, por exemplo. Tomei ontem à noite. Hoje já deve cheirar horrível tudo.
Estás a ver? Para um cão. Mas para eles não cheira, Não, para eles é bom, quando Sim. pior, melhor, quase. Não é? Eles... Esse já não sei. Cá está. Isso é outra coisa que devemos falar, que é a questão de tu aplicares psicologia humana nos cães, que muitas pessoas fazem isso. Personificares a coisa. E que muitas vezes para a educação deles não é boa. Pois não. Não é nada boa. Os cães, por exemplo, nós pensamos que o cão sente culpa. Sim. E já me explicaram psicólogos de animais, especialistas em comportamento, quando eles se encolhem, tu dizes, quem fez isto? Sua porca! E ela encolhe-se toda, ela não sabe o que é que aconteceu. Ela só está a fazer aquilo para evitar conflito, porque percebe que tu estás chateado, mas para ela foi, olha, o meu dono passou-se. E então vou-me aqui encolher. Ela diz que só tens ali 1 ou 2 segundos para repreender. Eu ouvi 20 segundos. Se é apanhares a fazer porcaria. Mas, no entanto, eu acredito nisso. A mim também me parece que ela sabe perfeitamente. Eu vou dar um exemplo. Eu ontem cheguei a casa e mal eu cheguei, entrei na cozinha, e normalmente ela vem-me receber toda contente. E ela veio com um ar estranho. Veio, tipo, eu disse, da mesma maneira que eles nos leem, nós somos capazes de os ler, não é? Aliás, os cães dariam péssimos criminosos. Não é? Porque denunciam-se completamente. Tipo, tem cauda entre as patas, orelhinhas para baixo, aquele olhinho, não é? Sim. Portanto, estás a imaginá-los num interrogatório. Foi você que matou. E ele... Não fui. Não. E quando eu cheguei a casa, eu entrei na cozinha... E ela já estava com aquele ar, tipo, porque ela vem-me sempre normalmente cumprimentar e arreganha os dentes, estás a ver, mas parece que está a rir, não é? Não está a rir, mas parece que está a rir, eles ficam todos animados. Mas não estava assim, e eu olhei o que era. Eu não tinha ido pôr o lixo lá em baixo e tinha deixado o saco cá fora e ela havia cascas de banana, né? que é o preferido dela. E automaticamente, mal eu olhei para o saco, pumba, orelhinhas para trás. E eu lá disse, és feia, não é? És feia, isso não se faz. E ela foi logo... Quando ela faz, hoje em dia quase não faz nada, mas quando faz algo mais geneira, eu mando-a para a casa onde está a máquina de lavar, não sei o quê, e fica lá 10 minutos. 10 minutos é fixe. 5 às vezes. Vá. Exatamente. Mas pronto, realmente nós temos essa ideia de que eles têm noção de que eu também acho que sim, só que os especialistas dizem que não, sabes? A não ser que estejam errados e que ainda não se saiba tudo, está sempre a descobrir coisas novas, mas a mim parece-me claramente... Que ela percebe, não é? Que ela percebe. Agora, os cães claramente têm memória no sentido em que te reconhecem. Aliás, há vídeos incríveis que tu vês muitas vezes no YouTube, os soldados que estiveram no Iraque e quando voltam, tipo, os cães ficam doidos, não é? Eu lembro-me quando vinha a Portugal, morava no Brasil e ela ficava no hotel, quando vinham entregar a casa, ela tipo chorava durante 5 minutos quando me via. E como tal tem memória, mas no entanto, segundo se diz, a noção do tempo deles é uma noção imediata. Ou seja, querias dizer? Pois, essa é outra questão que dizem, que eles não têm muita noção do tempo, mas nesse caso em que os donos estão afastados muito mais tempo que o normal, percebe-se que há ali uma noção do tempo, não como nós, mas que percebem que estiveram mais tempo afastados. Não é? O que talvez não aconteça, eles não estão em casa a pensar onde é que está o meu dono. Talvez não tenham essa capacidade, como nós. Imagina, tu vais 3 meses trabalhar para fora e muitas vezes vais pensar na tua mãe, na tua namorada, em que quer que seja. O que não deixa de ser interessante, se for assim essa noção do tempo, que é uma noção quase budista, do já e do agora, é porque imagina, tu vais passear o teu cão e de repente... vês nuvens e pensas, isto agora vai chover, vou ter que ir para casa e depois vou ter que apanhar o autocarro, não sei o quê. Os cães não têm essa noção, ou seja, quando estão a brincar, não estão a pensar, daqui a 5 minutos vai chover. Sim. Ou estão muito no momento. Isso, de certa maneira, é uma libertação e invejo, não é? Sim, a vida de cão é espetacular. Depende do cão. Depende do cão. Se é um cão bem tratado, aquilo é maravilha. É dormir, comer e brincar. E ir à rua. Sim. E receber miminhos. É só isso. Não tenho que pagar nada. Já tenho que pagar a segurança social. Não tenho que pagar a segurança social, não tenho que pagar nada. É uma maravilha. Não tem ansiedades tipo, será que vou triunfar naquilo que faço? Não, sim, será que o meu pai gosta de mim? Não, mas por exemplo, o outro cão que eu tinha, ele fazia uma cena que era muito estranha, que era... Quando eu estava em casa dos meus pais ainda, e quando eu saía à noite, para ir jantar fora, para sair à noite, havia 2 hipóteses. Ou eu voltava para casa, ou eu não voltava. Eu dormia em casa da minha namorada. E eu às vezes não sabia ainda. Portanto, não havia um padrão antes de eu sair de casa que denunciasse isso. Não fazia mala, não havia nada. E se eu voltasse para casa, e às vezes era uma decisão que eu só fazia depois de jantar ou depois de sair à noite, se eu voltasse para casa ele estava agitado até às 4, 5 da manhã, até a hora que eu chegasse à porta de casa à minha espera. Se eu não voltasse, ele ia dormir. E era sempre assim. Tanto que os meus pais já sabiam, olha, ele está agitado, o Guilherme hoje vem a casa. Olha, ele foi dormir, ele hoje não vem a casa. E, obviamente que não acredito que haja uma ligação qualquer espiritual e esotérica, mas
Ou é muita coincidência, ou há ali qualquer coisa que para mim não era um padrão antes e que ele conseguia detectar como sendo... Aliás, nas coisas que eu estive a ler sobre cães, fala-se muito disso. Ou seja, se tu reparares uma coisa, quem passa mais tempo a observar o teu comportamento é o teu cão. O teu cão está sempre a olhar para ti. Sim. Percebes? Muitas vezes, mesmo tu não estás conta, estás a fazer coisas e o cão está a olhar para ti. Até pode estar deitado, meio a dormir, mas está a olhar para ti. E, por exemplo, o meu cão sabe perfeitamente. Eu saio várias vezes de casa ao dia. Ela sabe quando é que é para ir passear. Eu também, sim. Tipo, no início, quando eu me calçava, quando era mais pequenina, sempre que eu me calçava, ficava agitado. Hoje em dia já não. Percebes? Portanto, eu acho que eles vão apurando, são tipo profilers do FBI, estás a ver? Vão apurando e, portanto, já sabem. E isso é incrível, essa capacidade que eles têm de identificar a nuance do nosso comportamento. Outra coisa engraçada é que eles sabem perfeitamente quando é que nós estamos a prestar atenção ou não. E é por isso é que muitas vezes conseguem roubar comida, não é? Se tu distrais, porque eles são tipo espiões, estás a ver? Tipo, o gajo agora está ali, são ninjas. Tipo, o gajo agora está outra vez no Facebook. Portanto, aquele restinho de sand que ele deixou ali, não é? A minha não tira nada, Tirou uma vez. A minha também não, por acaso. Comida indiana, que eu tinha acabado de ir buscar, e eu ouvi um barulho e estava a comida indiana e ela a lamber-se toda, só que aquilo era picante. E eu acho que lhe serviu de emenda, nunca mais tirou nada. Ficou ali e nunca mais tirou. Foi beber aguinha. Foi, nem lixo, nada. Por acaso isso se eu tiver a comer, ela, por exemplo, se eu estou no sofá, estamos no sofá, ela vai para o sofá connosco. Mas estamos a comer alguma coisa, ela nunca. Não só para o sofá e fica assim com o focinho apoiado nas pernas. É igual à minha. Dá-me aí qualquer coisa que eu estou a precisar, tipo um drogado, a precisar da dose. Exatamente. Vá lá, primo, vá lá, dá uma beca. Mas e nunca só para... A minha faz isso também, essa cena. Mas estás a ver, é engraçado, não é? São cães que têm histórias diferentes e que têm o mesmo comportamento que é cabecinha no joelho, olhinho aberto com aquele olhinho de cão abandonado, não é? De póster, daqueles pósteres que tu vês não é? de calendário, cãozinho calendário, homeless puppy. Mas também ela é incrível, tipo, se eu estou a comer no sofá, ela automaticamente, imagina, eu pego no tabuleiro, ela está em cima do sofá, quando eu pego no tabuleiro ela desce do sofá. Sim. Assim, são bem comportados, são cãezinhos bem comportados. Então, os cães, há cães que são capazes de memorizar mais de 165 palavras, comandos de voz, o que é mais do que algumas crianças até aos 2 anos. Mais do que algumas pessoas adultas. não têm esse vocabulário. São capazes de coisas incríveis como, tipo, meteres 50 brinquedos e dizeres vai buscar o porco, vai buscar o macaco, e eles trazem-te exatamente aquele brinquedo. Sim. E há um cão que faz isso, acho que é com 200, e que se tu disseres um que não está lá, ele vai lá, vira tudo, não encontra aquele, não traz nenhum. Portanto, ele sabe mesmo qual é. Ou então o contrário, que é, se tu meteres um que ele não conhece... ele traz o novo que está lá. Ele traz o novo que está lá. Acho que é um Border Collie. Os Border Collies acho que são muito, muito bons nisso. Porquinho Babe, não se esqueçam. O que é que se pode dizer mais em relação aos cães? São fofinhos, não é? São fofinhos. Há uns mais fofinhos que outros. Dizem que as raças mais inteligentes são Border Collie, pastores alemães, Golden Retrievers. Por acaso pensava que os do Golden Retrievers eram um bocado parvos. Parvos não, mas assim disparatados. Os Beagles. Mas são cães guia. É verdade, levam os cheguinhos. E para resgatar pessoas e fazer anúncios de papel higiênico, fofinho. Sim, mas são meio porcos. Cagam na cama e mijam na cama. A sério? Dizem que sim. Isso é um bocado racista. Acho que é mais o labrador. Tem essa fama de fazer isso. Mas por acaso os que eu conheço não fazem isso. Agora há aqui um dado que eu achei, este estudo que eu acho genial, que é fizeram testes à atividade cerebral dos cães através de como é que se chama aquele aparelho ECG, né? MRI, aquele aparelho onde tu metes a ressonância magnética. E não sei porque é que fizeram, mas foi feito no Rochester Institute of Technology, que é a norte de Nova York, e que quando outro cão ou uma pessoa se peida, o cão não registra a atividade mental, está-se nas tintas, mas quando ele se peida, o seu próprio cheiro faz com que o seu cérebro entre em atividade, ou seja, mostra atividade. A minha, quando se peida, ela pensou, aconteceu qualquer coisa aqui atrás, porque ela olha para trás, muito admirada, o que é isto? O que é que aconteceu aqui? Estão-me a seguir. Sim. E é quando leva palmadas no rabo. Ela não percebe
que está a levar uma palmada. Ela pensa que lhe estalou ali qualquer coisa. Porque ela olha para trás e... Mas tu dás-lhe palmadas no rabo? Às vezes dou, quando Sim. se porta mal. Ok. Ou assim, até meio na brincadeira. Sim. Pronto, dou-lhe Sim, assim, aquela palmadinha sim. também dou assim. E ela olha para trás e ela não percebe que fui eu. Tu já experimentaste fazer massagens nos ombros à tua cadela? Às Ficam vezes tipo... ela fica assim deitada Sim. no meu colo e eu estou ali. Ela fica ali. Ficam completamente... Fica ali o tempo que for Com preciso. a língua Sim, bamba quase. Sim. abaixo todo. Muito bem, olha, já vamos falar mais à frente de mais algumas questões, como a questão do cheiro, que é muito interessante, e a questão das raças, para desmistificar também isto, mas vamos falar um pouco da nossa experiência pessoal. Qual é que foi o teu primeiro cão? Foi o Byte, que eu estava em informática, era o Byte, mas às vezes em inglês, quando no Algarve me perguntavam como é que chamava, eu Byte, e eles, morde. E olha, nunca tinha pensado nisso. Foi o Byte, que foi um Shar-Pei, que eu tive para aí aos 20 anos. Isto depois de eu ter, desde sempre, tentado convencer os meus pais a ter cão, nunca quiseram. E eu lembro de ter um diário para aí aos 12 anos, aos 13. E eu tinha lá no meu diário que os meus maiores sonhos eram ou ter os poderes de Son Goku ou ter um cão. Só para verem o nível que eu punha. Teletransporte, voar, mandar fogo das mãos ou ter um cão. Era o nível que eu curtia mesmo de ter. E os meus pais nunca me deram-me aos 6 anos, depois de eu pedir muito, deram-me um cão de peluche, filhos da mãe. Para gozar com a minha cara. Isso gozaram claramente. Estou a imaginá-los no quarto a rirem-se. A gozar com a minha cara. E depois, não sei bem como, aos 20 consegui convencê-los e teve que ser um Shar-Pei. Porquê? Porque é um cão que não ladra. E era o maior problema dos meus pais. Shar-Pei não ladra? Não, é muito, muito raro. Muito, muito raro. E o meu ladrava porque eu o ensinei a ladrar. Ele só ladrava ao comando. Quando eu dizia ladra, ele ladrava. O resto não ladrava. E qual é que o Shar-Pei foi desenvolvido para alguma questão em especial? Eram os cães de guarda do Tibete. Até porque não ladravam, se eram de guarda. Porque são zen, aliás era o nome do meu segundo cão, porque o melhor cão de guarda é o que não ladra, que aquilo era mesmo para afiembrar, não era para afugentar, era para os apanhar, e eram o dobro do tamanho, eram cães enormes, e eram os cães de luta campeões de tudo, porque como tinham aquela pele toda solta, os outros cães mordiam, só apanhavam a pele, eles conseguiam virar-se e morder o outro cão, e não sentem dor, aquele cão eu passava-lhe às vezes. É muito ninja esse cão. Pá, às vezes na cadeira da secretária, tens rodas, ele estava lá deitado atrás, e quando o cão começam logo a ganir e ele não sentia nada. É tipo como a pele aqui do cotovelo, não é? Que tu podes apertar e não sentes nada. Mas olha, só por causa disso do cão de guarda, deixa-me só fazer aqui uma à parte. É que, no meu caso, a minha cadela, claramente ela prefere não ter confronto, que é um bocado caguinchas. No entanto, exatamente por isso, por ladrar, salvou-me de ser assaltado no Brasil. Às 4 da manhã começou a ladrar, eu fui à sala e perguntei o que é que se passa, e ela a ladrar na direção, a apontar na direção da janela, e estavam 2 manos na janela a tentar entrar na minha casa. Portanto... Mas viram a tua cadela, borraram-se de medo? Não, por causa acho que a cadela estavam-se nas tintas. Ela é bem pequenina, mas quando eu comecei aos gritos eles fugiram. Mas foi aí que eu lhe disse: pá, tens pelo menos ração até ao final da tua vida. Depois comes bacon. Exatamente. Mas pronto, esse foi o primeiro cão, porque foi a única forma de eu convencer os meus pais a ter, porque era um cão que não ladrava, e depois, por coincidência, havia um amigo nosso que era criador e que tinha acabado de ter uma ninhada. Nós fomos lá ver, os cães estavam todos bem tratados, ele não fazia grande negócio daquilo, tinha só porque sim, e acabámos por ficar com um que morreu passado 3 meses. Morreu bem da cedo, ninguém sabe muito bem como, morreu no meu colo, parou de respirar. Fez autópsia e tudo, nunca se descobriu. Ele tinha sido mordido por um cão há pouco tempo, o veterinário disse que não teve muito a ver, mas podia ter sido uma infecção qualquer. Os pulmões dele encheram de sangue e o gajo morreu ali. Ele fez respiração boca a boca, o sangue a sair, bem gente. E pronto, e foi um trauma fedido. Depois fiquei com um meio-irmão desse, passado um pouco tempo, que era o Zen, que durou 5 anos, também não durou muito, também morreu com um problema nos pulmões. Mas esses cães têm... Porque há cães, por exemplo, tem muitos problemas. Os alemães têm displasia das ancas, e isso é o resultado do apuramento genético. Porque o Shar-Pei estava extinto e trouxeram 8 Shar-Peis da China para os Estados Unidos, e todos os que existem hoje vieram desses 8. Tipo Adão e Eva. Os filhos de Adão e Eva. Portanto, a consanguinidade ali é enorme. Tipo família real. Sim, um bocadinho. Tipo, os Betos de Cascais, né? Que têm todos com os primos, têm aquele queixo para a frente, às vezes, aquela boca de urinol. Mas eles têm algumas doenças já específicas, mas esse não teve nenhuma. Não tinha problemas de pelo, não tinha problemas de olhos, tive só quando era pequeno, mas pouco. O problema de fígado tem muito, não teve. Teve uns tumores no pulmão, ninguém sabe muito bem como, e pronto, teve ali 4 Os rafeiros são bons por causa disso, que aquilo está ali... Não pega bicho. Não pega bicho. Como a minha rafeira.
da zona norte do Rio de Janeiro, ainda por cima, que é uma zona mais, não é? Que a zona sul do Ipanema e Leblon, Sim, aquilo é lá aquilo é mesmo da zona da norte. favela. Exatamente. E pronto, foram os meus 2 primeiros cães, depois agora, passado 6 ou 7 anos do outro morrer, adotei a Zaya. E do foste Canil. buscar lá um canil. Canil Municipal Mas de foi um Sintra, sim. processo, aliás, tu chegaste a fazer, nesse processo chegaste a fazer um mini documentário sobre isso, não foi? Por fazer o vídeo é que eu a adotei. Eu já tinha pensado em adotar um cão, mas não era para já. Agora talvez nesta altura, não no ano passado. E depois fui filmar, e por acaso fui filmar lá as aulas dos cães perigosos, dos cães potencialmente perigosos, porque não era preciso uma autorização especial, lá se conseguiu. Já estava para me vir embora, e quando fui lá é que vi as condições onde estão, que são muito pior que os outros, porque segundo a lei têm que estar sozinhos, não estão fechados, não estão ao ar livre, estão ali numa box 1 metro por metro. Isso é um pouco como o sistema prisional, especialmente o norte-americano, em que tu vais para lá e tornas-te pior porque... Sim, claro, estou na solitária. Eles ali estão na solitária, e ela estava com o tacho na boca, toda a tremer, toda borrada. Eu estive a filmá-la há muito tempo, porque percebi que aquilo ia ter impacto no vídeo. Fui com aquela imagem para casa, depois mostrei à minha namorada, e vamos perguntar... Eu sempre gostei muito de pitbulls, a minha namorada tinha algum receio, não é? E eu próprio, trazer um pitbull adulto para casa, que não sabes o historial, e uma coisa é a minha, outra coisa é a minha namorada. A minha, a partir não me consegue matar, mas pode ainda fazer algum estrago, não é? E eu perguntei, ela disse, não, ela é muito dócil, dá-se bem com toda a gente, tranquilo. E nós, ok, vamos passeá-la um dia a ver. E pronto, já não voltou para lá, depois ficou connosco. E pronto, e foi isso. E a partir Portanto, ela agora... é sociável com humanos. Sim, toda a gente, crianças, toda a gente que entra em casa. Não sei, a história dela, sabes alguma coisa da história Ela foi dela? encontrada amarrada numa árvore no meio de Filhos da Sintra, puta. ao pé de um barracão. Portanto, não se sabe se estava toda magrinha, toda maltratada, ferida. E depois teve 3 meses para ir no canil. Estava há 3 meses naquela boxzinha, onde ia ficar até morrer. Porque ninguém adota aqueles cães. Acho que eles ali em 10 anos tinham 2 ou 3 cães que foram adotados daquela ala. E portanto ela ia morrer ali... Pronto, como estão lá muitos outros. Ainda há imagens dos outros que me vêm à cabeça quase todos os dias. De cães nas mesmas situações. Quem quiser ter um e tiver responsabilidade e perceber que dá trabalho, e que dá chatice ter um cão destes, pode dar. Tem lá uns muito giros e fofinhos. Já vamos falar mais do teu cão e também dos meus cães, da nossa experiência pessoal, mas uma vez que estás a falar dos pitbulls, vou aproveitar aqui para falar destes equívocos que existem em relação às raças, o que são as chamadas raças perigosas. Eu sei que tu, aliás, fizeste um vídeo sobre isso que teve 2 milhões, portanto acho que falarás disso com mais piada do que eu. Muitas pessoas já terão visto o vídeo, mas, por exemplo, houve uma escritora norte-americana, uma jornalista chamada Brownan Dickey, que escreveu um livro chamado Pitbull, em que desmistifica uma série de crenças populares sobre este cão. E basicamente o que ela diz é que não há nada que indique que estes cães são mais violentos do que outros em ambientes normais. Sim. Ou seja, o que ela diz é... como foram adotados para, por exemplo, lutas, não é? Nos Estados Unidos existe imenso isso. Ela diz, comparar um cão, agarrar nesses cães, os cães que passaram 2, 3 anos a lutar, e compará-los com os outros cães, é a mesma coisa que pegares em Navy SEALs, ou em Marines, ou em tropas especiais, e dizeres que todos os humanos são assim. Yeah. Portanto, o que ela diz é que no caso de um ataque, há certos cães que a mandíbula, obviamente, causa mais dano do que outra. Mas o cão em si, e ela, nesse livro, aliás, chamado Pitbull, documenta isso longamente, não significa que o cão seja mais agressivo. O cão não é mais agressivo. O cão é resultado do ambiente onde cresce. E, portanto, se tiver um ambiente mais agressivo, e se for maltratado, e se for educado para atacar, o dano que ele causar é maior do que um caniche ou um chihuahua, obviamente. Sim, aliás, há estudos, está documentado, não é? Os ataques, as fatalidades e não sei o quê. O Pitbull só começou a estar presente nessas estatísticas em maior escala a partir dos anos 80. Foi quando começaram os gangues norte-americanos e as lutas de cães. E aí é que o cão começou a aparecer mais associado a morduras, porque antes atacavam menos do que um labrador. Ainda atacam menos. O cão que morde mais no mundo é o labrador. É o labrador, não é? E o cão que, em termos de mortalidade, de percentagem de mordedura e fatalidade, é o chow-chow, que é aquele que parece um ursinho de peluche e que são muito territoriais. Tem língua azul. Sim, o Shar-Pei também tem, é tipo primo, e é um cão muito territorial. Os veterinários diziam todos que era o primeiro Shar-Pei que vinham lá, que era muito dócil, que normalmente são muito desconfiados de estranhos. E não parece nada. O Pitbull foi criado para quê, sabes? Para bull baiting, para atacar touros.
Era um desporto que havia que era meter os cães a atacar todos. E foi criado para isso. Nunca foi criado para atacar pessoas. Há esse mito, nunca. O Pitbull era o cão babysitter. Era o segundo nome do Pitbull. Que as pessoas tinham Pitbulls para deixarem as crianças sozinhas em casa com o cão a guardar. E ainda hoje é um cão que é muito protetor das crianças. Depois, a agressividade com os outros cães, são cães mais territoriais do que outros. Há ali alguma genética que também é preciso ter em conta, o resultado do apuramento ao longo de anos. Mas com pessoas não são estatisticamente mais agressivos. Outra coisa que ela diz é que há uma grande confusão, que as pessoas chamam Pitbull uma série de cães. Pitbull nem é bem uma raça. Exatamente. Ela diz que existe o Pitbull Terrier americano, o Staffordshire. Exatamente, Terrier, o Staffordshire Bull Terrier e o American Bully, exatamente. Que é uma nova, que são os muito arrasteirinhos. Sim. Pois, a minha eu nem sei bem. Eu no outro dia um mitra do bairro veio ter comigo e disse, isso aí é Pitbull. E eu não sei, veio do canil, ninguém sabe muito bem. Era sueco ele teve a ver, era sueco ele teve a ver, não, é Pitbull, tem aí ter 3 rugas, pá, estas 3 rugas é Pitbull, ela é mesmo pura. Mas isto é Pitbull não, portanto você nem precisa de nadar com açaime, nem seguro, nem nada. E eu nunca tinha ouvido aquilo. E eu, esse gajo era um perito em cães, meu. E porque ele também tinha um que tinha resgatado das lutas, que lá no bairro dele, pelos vistos, havia muitas. E então o gajo a dizer, porque realmente a minha cadela para Pitbull é pequenina, tem 25 kg. Um Pitbull pode ter 40, 50. E a minha nem tem dentes, coitado. Nem tem não dentes. Tem dentes? Tem os dentes, todos os dentes, os caninos estão partidos ou limados. Há quem diga que foi no canil a roer as grades, mas eu cá para mim é porque se faz aos cães disco, que é quando tens cães Pitbull para luta que não servem muito para luta, ou porque são mais pequenos ou porque não são muito agressivos, partem-lhes os dentes ou limam-lhes e usam como cão disco, que é para os outros cães treinarem a morder e ela não poder infligir a dor. São os cães disco. E isso era matá-los a todos. Era matá-los, mas claramente era matá-los. Matá-los às pessoas que fazem isso. Sim, eu acho que matava e não sentia remorso. Acho que não me fazia confusão. Porque é mesmo... não sei, não percebo. Não consigo perceber essa mente. Já vamos falar isso, ou seja, nós temos daqui a ter uma visão positiva e incrível, porque não há outro, ou seja, há vários casos de simbiose e de entreajuda entre animais. Há alguns clássicos, coisas tão simples como pássaros e búfalos. Os pássaros tiram os parasitas dos búfalos. Os peixinhos pilotos e os tubarões. Exatamente. Não? Há histórias mais engraçadas. Aliás, se vocês forem ao YouTube, qualquer sítio, metam... há um programa da BBC sobre isso, que é Amizades Improváveis entre Animais. E há uma história incrível, por exemplo, de um bode e de um cavalo cego. E todos os dias o bode levava o cavalo cego a pastar, levava à frente, e o cavalo ia atrás dele. Portanto, esta ideia de interajuda entre espécies é uma coisa que me fascina imenso. Ou seja, como admirador da vida, como alguém que não acha, que não tem uma visão antropocêntrica da vida toda no planeta, ou seja, não acho, somos especiais. Acho que nós somos especiais no sentido em que o nosso córtex desenvolveu-se de outra maneira e nos permite ter acesso... E temos polegares. E temos polegares e nos permite ter acesso a fazer música e a ter pensamento abstrato e uma série de coisas que outros não têm. Mas isso foi apenas um mero acaso. Ou seja, o que eu acho é que o facto de nós termos esses atributos não faz de nós, do ponto de vista cósmico e até só terrestre, mais importantes. Aliás, o Richard Dawkins diz isso, não é? Que é um grande biólogo, diz que o facto de nós termos a capacidade de ter uma consciência, a capacidade de pensar, o que devia fazer nós não é que nós somos superiores aos animais, é que nós devíamos ser os guardiães dos animais, no sentido de os proteger, porque temos mais capacidades para isso. Mas, voltando aos nossos cães, eu tive um pastor alemão quando era pequeno. Aliás, é uma das minhas primeiras memórias. Eu no outro dia, por causa de uma coisa que estou a escrever, consegui perceber quais eram as minhas primeiras memórias, porque tinham a ver com eventos que estavam datados no tempo. Foi o terremoto dos Açores em 80 e a morte de Sá Carneiro também em 80. Eram duas coisas que eu me lembrava. Com que idade é que tinhas, mais ou menos? O terremoto tinha 3 anos e meio. 3 anos. As minhas também são mais ou menos dessa altura. E lembro-me perfeitamente não me lembro do terremoto, mas lembro-me da memória que eu tenho de irem pessoas a casa, a nossa casa, pedir roupa para as crianças e da minha mãe me explicar isso e de dar roupa para as senhoras levarem. E depois de ver a minha mãe a chorar a ver o funeral que deu na televisão, lembro perfeitamente, uma televisão a preto e branco, e lembro-me disso. E depois, nesse espaço, o meu tio apareceu lá em casa com uma caixa com um pastor alemão. Todos os cães pequeninos são incríveis, mas são lindos. E lembro perfeitamente disso, não só porque
Normalmente estas memórias as memórias mais antigas estão ligadas com algo inusitado, estranho ou traumático. Não é? Por isso é que tu... e, portanto, receber um cão é algo inusitado, mas também porque ele, a brincar, comeu um pompom da pantufa do meu irmão e ia morrendo engasgado. O meu pai teve que lhe tirar o pompom da garganta. Chamava-se Rocky, porque na altura era o Rocky Balboa, não é? Tipo, claro. O meu irmão tinha ido ver o Rocky, acho eu. O Rocky, pá, era um cão incrível, de uma inteligência, os pastores alemães são super inteligentes. Vivia na altura o meu pai tinha um restaurante e aquilo era numa zona com imenso mato e ele ficava no restaurante durante a noite e durante o dia andava a brincar, tipo, aparecia-nos com coelhos, com ratos, tipo, com lagartos, uma vez apareceu-nos com um lagarto gigante. Era um cão profundamente feliz, portanto, que vivia no mato e que tinha o nosso carinho, né? E o carinho de todas as pessoas. Havia, aliás, uns senhores que iam lá ao restaurante e compravam-lhe sempre uma fatia de bolo para lhe dar no final. Era super protetor das crianças, especialmente eu e o meu irmão, era incrível. E envenenaram-no. E eu estou a dizer isto e tenho um aperto na garganta porque, tipo, pá, dava-lhes uma coça nas daquelas deles ficarem... Pá, ainda por cima que era um animal que não... Sim. Ainda por cima por nada... Às vezes não era um animal, não mordia nada, não era, percebes? Não era... Mas foi para assaltar? Achas que foi para assaltar? Pá, havia uns tipos que tinham lá uns terrenos ao pé do meu pai e que tinham aquelas invejas, que ele tem isto, não tem aquilo, não sei o quê. Portanto, eu acho que nós achamos que foi mesmo mesquinhez. Pois, ainda é pior, ainda é pior. Sim, eu tenho medo disso. Eu gostava de um dia ter uma casita com terreno e nunca, lá está, sair de casa, vou ter que deixar o cão em casa. Porque sei que há sempre um filho da puta que me vai tentar envenenar. Se alguém tentasse envenenar a Amélia, a minha cadela, era a coisa mais fácil, porque ela come tudo o que vê. Tipo, vê cenas no chão e eu tenho que estar sempre atento. Portanto... O meu outro não. O meu outro eu ensinei para só aceitar comigo. Mesmo quase biscoitos, ele só aceitava da minha mão. E já a pensar nisso. Mas esta não. Esta come tudo. E depois, pronto, tive a Amélia, que como já disse, adotei no Rio de Janeiro. Tinha sido encontrada numa oficina, tinha 2 meses. Pá, e no momento em que a minha namorada da altura pegou ao colo e disse, tipo, esta já não vai sair daqui. Não vai. Tive uma adolescência um bocado complicada. Era muito elétrica. Mas elétrica, tipo, parecia, nós chamávamos do Gremlin. E um dia... Era a partir da meia-noite. Começava a partir da meia-noite. E eu li logo fui buscar o cão, li imensas coisas e tal. A minha namorada não leu tantas, mas houve uma altura que estava a passar-se com o cão e que foi ler e que diz aqui que os cães, mas a chorar, tipo, diz aqui que os cães, a uma altura que chama-se delinquência infantil. Ela é uma delinquente. Mas eu cheguei a ter que... Ela ficava num estado de nervos tal às vezes. Eu fui ler imenso sobre isso. E o que eles dizem é que tu tens que ser físico com o cão nessa altura. Não é bater no cão, é ser físico. Ou seja, tens que mostrar domínio físico. Morder as orelhas? Há gajos que dizem que deves morder as orelhas. O que eu vi tens que lhe agarrar pelo cachaço e pelo rabo, deitá-la e ficar em cima dela. Tipo, não a deixares mexer. E eu cheguei a fazer isto durante 5 minutos. Ou seja, não estás a ser violento, estás apenas a imobilizar. E há um momento em que eles se rendem. E a partir do momento em que eles se rendem, tu assumes o controle. Porque assim, não há nada pior, e há várias pessoas que não sabem isso, um cão indisciplinado é um cão profundamente infeliz. Sim. Ou seja, esta ideia de, eu vou fazer os miminhos. Não, os cães adoram ter disciplinas, adoram ter rotinas, adoram obedecer. Obedecer para eles está na natureza deles. Ou seja, eles fazerem uma coisa, tu dizes, vai para aqui, senta-te aqui, que era o que eles fizeram durante milhares de anos, não era? Ser úteis para os humanos, é algo que os faz feliz. Portanto, sim, o cão não quer ser o alfa. O cão não quer ser o alfa em casa. O cão quer ser recompensado pelo que faz bem. Não quer estar a recompensar os outros. Portanto, quando vês aqueles cães histéricos, a culpa é dos donos. A culpa é dos donos. Sim, às vezes é a energia. Tipo, imagina, tu tens um cão e em casa discutes aos gritos com a namorada ou com os filhos. Levas o cão no carro e estás aos gritos com os outros gajos. E o cão vai ficar assim. Vai adquirir essa energia e essa agressividade. E depois há cães que são malucos. As pessoas também se passam e as pessoas têm que perceber isso, que os cães se podem passar. Do nada. Como as pessoas. Não é? Há filhos que matam os pais durante o sono. Há cães que se passam. Há doenças psicológicas que os cães também têm. Mas são casos raríssimos, são casos muito raros. Claro, são casos muito raros. Mas às vezes é o que acontece com alguns cães e as pessoas depois associam à raça. E não, foi só aquele cão que se passou. Estás a ver? E é preciso perceber. Principalmente as pessoas quando têm filhos têm que perceber que o cão é como outro filho. Não há irmãos que ficam muito ciumentos. Normalmente não, até assumem a proteção do bebê. Mas é preciso saber lidar com isso, não ignorar o cão. Muita gente tem um filho, depois ignora o cão por completo. É normal que o cão fique deprimido e que possa ficar ciumento.
Olha, nesta relação com os cães, há uma coisa que todos sabemos: os cães são utilizados em terapias, com crianças com algumas deficiências, ajudam na interação social, e isso está explicado a nível químico, porque basta olhares para um cão, nem tens que tocar num cão, ou seja, aquela ideia de dares um abraço no cão, tanto o cão como os homens libertam uma substância chamada oxitocina. Isso que... é a heroína. Acho eu. Pois, eu achei pior. É um opiáceo. Exatamente. É Queres o tornar, opiáceo queres chutar para a veia ou ter um cão? Eu achei que era melhor para a minha saúde ter um cão. Se não me engano, Sim. acho que é o que os opiáceos libertam. Portanto, tens o oxitocina, que é um Pronto, medicamento. Isso o que é que acontece? Isso acontece durante o parto, para tu, e depois durante a amamentação, ou seja, cria-te um laço. É como tomas MDMA e achas que estás apaixonado por a pessoa que curtiste nessa noite. Nunca tomei, mas Sim. ouvi Mas pronto, falar. eu posso te garantir isso. É a mesma coisa. É. Acontece durante o orgasmo também. E isso, portanto, quando tens essa. E isto basta com o olhar, ou seja, quando o cão olha para ti. E a verdade é que eu sinto isso. Quando chego a casa, às vezes, e olho para o meu cão, há um sentimento de amor, sabes? Não sentes isso também? Sim, quando sim. olhas para a cara dele. E ela olha para ti com essa cara também, não é? Sim, às vezes as pessoas perguntam, é uma prisão e dá trabalho e os Sim. cocós e não sei o quê. E eu, mas o resto compensa tanto. Sim. A única coisa mais... Compensa mais do que um filho. Sim, para Sim, mim gastas compensa. menos dinheiro. Não é ingrato. Sim, não é ingrato, sim, não se vai tornar num drogado. Não vai ser otário. Exatamente. E compensa tanto aquilo que te dá e a estabilidade mesmo emocional. Para mim é um antidepressivo. E se eu estiver mais triste ou mais cabisbaixo, ela percebe. E vem para o pé de mim. E, não sei, e às vezes está ela. Às vezes há dias em que ela está a dormir no sofá. Eu estou a escrever, está no sofá. E há dias em que ela vai para debaixo da secretária e está o tempo todo a tentar subir-me para o colo. E não está carente. A minha faz isso. A minha é muito tipo de... Se eu estou o dia todo a escrever, tipo, tanto em tanto tempo, vai lá ao escritório, senta-se a olhar para mim, depois mete as patas e tem que lhe dar miminhos durante 1 minuto, depois tu vais embora. Tipo, já tinha a minha dose, vai-se embora. E agora, há pouco tempo, estamos a falar dos hábitos, ela não fazia isso. Mas das últimas vezes que eu viajei, quando me vê a fazer a mala, chora. E ela normalmente não chora e começa... A minha mete as orelhas para trás, vai para a cama mesmo. Pronto, já sei que não. Depois se vê eu a arrumar as taças de comida dela, bem, aí é que fica maluca. Eu também vou de férias. Agora este fim de semana, próximo fim de semana vou ir a alguns. Falar nisso, estava a ver casas no Airbnb e a ver as que aceitam animais, e vi uma, mas por descargo mandei mensagem, porque se aceitavam animais, se era vedado o terreno e não sei o quê. E o senhor responde, sim, aceitamos animais, mas só podem ficar fora da casa, porque dentro deixam pelo e cheiro. E eu, isso não é bem aceitar animais em casa. Sim. E eu agora vou alugar a casa e vou cagar-lhe na cozinha e depilar-me na sala. Só para o cabrão ver. Era o que merecia, não era? Depilas todo. Depilas pernas na bancada da cozinha e isso tudo. A minha convivência diária com o cão, tipo nós ainda por cima que trabalhamos muito em casa, é super importante. Para mim passeá-la é uma espécie de terapia, ajuda-me a sair do... Ajuda-te, sais, caminhar é uma coisa boa. E, por exemplo, quando ela não está, quando vai para a casa da minha ex-namorada, não é? Custódia partilhada, no primeiro ou segundo dia até é bom, é como seres pai e os teus filhos vão passar um fim de semana fora. Mas depois faz-me imensa confusão, porque tal como eles têm reflexos condicionados, não é? O cãozinho Pavlov, nós também temos. Portanto, faz-me imensa confusão. Vou abrir o frigorífico e não ouvir as patas dela. Porque ela mal ouve o frigorífico, não é? Tipo, para estar no outro lado da casa. E outra das coisas é tipo descascar uma banana. Ouve lá, incrível. Pego na banana, ainda nem sequer tirei a primeira casca, já ela vem lançada. Ela tem outros maneirismos, como chamo-lhe o porquinho, porque ela faz, quando fica meio nervosa, faz um barulho que tipo assim, não é? Fica nervosa. Tem o porquinho apologético, que é quando faz merda e fica nervosa e faz este barulho. Tem o porquinho carente, que é quando quer miminhos e faz este barulho, não é? Faz tipo este barulho. E tem o porquinho histérico, que é quando vai alguém lá à casa, que também faz o porquinho. Portanto, ela no fundo é mais do que um animal. E porca quando mija, né? Ela nunca mija em casa. Não. Nunca. Há anos e anos nunca mija em casa. O meu outro nunca fez. Esta não há maneira. Hoje de manhã, outra cena, odeio a chuva. Hoje de manhã lá vamos nós, estava a chover, mas chover pouco. Tipo, saímos à rua e quando está a chover pouco eu nem a levo ao parque, levo só ali porque já sei que ela não gosta. Hoje de manhã andou de 5 metros, olhou para mim e foi para o pé da porta. E tipo, olhar assim, mas tu és parvo, meu. Olha para mim um cara tipo, não quero. Está a chover. A minha também não gosta muito, não.
E há uma coisa que eu gosto imenso, que a grande comediante Sarah Silverman dizia do cão dela, que era um cão todo deficiente, que era um cão que ela adorava, mas não tinha uma pata, era todo que ela foi buscar, que ela chama-lhe o I'm in heaven sigh, que é o suspiro de estou no céu. Que os cães fazem muito isso, que é quando se sentem em segurança, e estão ao pé de ti, tipos que fazem... Como se deita. Ou então quando é a pedir. A minha também faz isso a pedir comida. Quando põe o focinho lá no sofá ou nas pernas e eu estou a comer também... E não consegue respirar, coitada. Quando está a pedir coisas não consegue. Exatamente. É o porquinho, é o que eu chamo. Assim, parece que não consegue, coitada. Precisa de comer para viver. Porquê é que tu achas que há pessoas que não entendem esta ligação ou seja, entendem esta ligação que, por exemplo, nós temos e outras pessoas têm com os animais como uma espécie de subproduto da relação que tens com os humanos? Que é tipo, tu gostas mais dos animais do que das pessoas. Uma coisa acusatória. Quando, na verdade, eu gosto mais de certos animais do que certas pessoas. Isso é evidente. Claro. Eu, fora o meu grupo familiar e amigos chegado, eu gosto mais da minha cadela do que pessoas da minha família de sangue, com as quais eu não tenho tanto contacto. Sim. Pá, isso é normal. Aliás, eu contava uma história que até ofendeu pessoas na minha família. Quando o meu segundo cão estava doente, o Zen, ele tinha sido operado de urgência, aquilo bué estranho, ele começou a vomitar sangue, ele veio, fizeram-lhe um raio-x e os órgãos estavam todos fora do sítio. E disseram que vamos abrir. Não sabemos, mas aquilo quase certeza que ia morrer. E depois ligaram-me a dizer que tinha corrido tudo bem. Depois ligaram-me outra vez a dizer que estava mal, que os pulmões tinham, com a tubagem tinha ficado mal, e eu estava naquela, se o cão se safava ou não. E a minha mãe liga-me de manhã, eu estava a dormir em casa da minha namorada, e liga-me de manhã às 10 da manhã, com uma voz bem triste, para me estar a ligar àquela hora, e eu pensei, pronto, já morreu. E ela disse, foi o teu tio que teve um ataque cardíaco e morreu. E eu naquele momento, estás a ver, senti um alívio. Não ter sido o meu cão. E eu gostava muito do meu tio, não nos víamos muitas vezes, ele estava na Madeira, víamos duas vezes por ano, se calhar. Mas naquele momento eu senti um alívio. E tanto que eu nem chorei a morte do meu tio naquela altura, só para ir no dia a seguir, quando caí em mim, é que chorei. Mas o que é verdade é que naquele momento foi um alívio, porque eu pensava que era. E isso é mau, mas é o que é. Eu acho que é com quem tu estás diariamente, percebes? Se tu demonstras afeto e amor por um ser vivo, porque é que isso é mau? Estás a ver? Eu não acho que isso seja mau. Sim, mas é de tu valorizares mais por exemplo, do que... para as pessoas que dizem, tu valorizas, se me dissessem assim, olha, preferias que morresse um ditador não sei onde ou o teu cão? O ditador. E até que não fosse ditador, ou seja, até onde é que vai a escala? Porque a questão desta Sim, e dizendo assim, olha, vão morrer 10 crianças ou a tua cadela. E são 10 crianças alguns no mundo. Tu não vais saber. É lixado, não é? É lixado. É lixado. Mas a questão é, tu podes dizer a uma pessoa que diga isso, então mas tu preferias a tua cadela a uma pessoa, e tu podes sempre dizer também, então, mas nesta escala, porque é que tu, para certas pessoas faz confusão, por exemplo, essas pessoas não seriam capazes de matar uma vaca ou um cão, né? Se tu disseres a essa pessoa que está a dizer isso, olha, mata-o este cão com a pistola, e no entanto matava um peixe, na boa, sim. Ou uma galinha. Portanto, normalmente o que está provado é que os seres humanos têm mais empatia com primatas e com mamíferos, por uma questão de semelhança. E isto foi estudado, por exemplo, em bebés, e portanto, foi estudado em bebés a questão do preconceito, e o que acontece é por uma questão de proximidade física. Mas eu também acho que é por uma questão de inteligência deles. Claro, mas isso tem a ver com a identificação, que tu aproximas à experiência de ser Tu mamífero. sabes que um peixe não tem o mesmo sistema nervoso e não processa as emoções e os sentimentos da mesma forma que uma baleia ou que um golfinho, por exemplo. E no entanto estão ali no mesmo. Para muitas pessoas são peixes, né? Para muitas pessoas é igual. E eu acho que depende disso. Uma mosca. E às vezes, isso, falando de animais, calhar podemos falar um bocadinho dos veganos e do veganismo. Eu tenho uma amiga que é vegan e que diz que para ela todos os animais são iguais em termos de vida. Ela não consegue matar uma mosca, nem uma melga. E que todos são iguais. E uma vez disse que isso era estupidez. Porque uma mosca não vale o mesmo que um cão. E ela, vale, é igual. E eu dizia, ok, então imagina que vais de carro para o Algarve. E tu sabes que nessa viagem de carro vais matar 200 mosquitos e que vão espetar no para-brisas. Imagina que essa viagem matavas 200 cães. Tu ias a conduzir para o Algarve, pum, um cão, pum, outro cão. Não ias, não é? Eu não ia, não andava. Não conseguia fazer essa viagem e matar 200 cães. Portanto, e ela, pois, é verdade, eu ganhei este argumento. Isso é como aquela história que por causa da questão do pró-vida, do aborto, havia um tipo que era, quando dá as suas palestras, e especialmente pessoas que são contra o aborto, que dizem que um embrião, que a partir da concepção já é vida. Sim. E ele diz, então vamos imaginar isto, há um prédio que está em chamas, e do lado, vocês, num vão da escada, de um lado encontram uma criança, e no outro encontram 100
embriões viáveis, ou seja, que se forem introduzidos, ou seja, numa mulher, podem produzir. Quem é que vocês salvavam? É 100 vidas, que vocês dizem que são vida, ou é criança? E normalmente não há resposta para isso, ou então dizem a criança, não é? Claro, sim. Isso é estúpido, não é? Eu percebo que há ali, tens que pôr mas por isso é que tens médicos e cientistas a determinar que as 10 semanas é o... E mesmo assim 10 semanas já é dar um grande desconto, não é? Porque em 10 semanas aquela merda também não é nada. É uma amálgama de células. E era o que o Carlin dizia, que a maioria dos períodos, muitos períodos, são óvulos já fertilizados, que não circularam à placenta. Então que aquela mulher é uma serial killer, porque está a abortar vidas todos os meses. E pronto, e é isso. Olha, já vamos com quanto tempo? Consegues ver aí? Uma hora. Uma hora? Sim. Então mais 10 minutinhos disto. Sim, hoje eu estou tranquilo. Hoje não tenho... Acho que vamos fazer um especial só cães, então. Sim. Já esquecemos de falar de outras coisas, guardamos para outra altura. Mas deixa-me só irritar os veganos, posso? Porque sempre que se fala de cães, fala-se ou seja, se eu fizer o vídeo do abandono animal, ou o vídeo contra as touradas, um texto contra as touradas, as primeiras pessoas a atacarem-me são os veganos. Ao contrário do que seria de esperar, que seriam os toureiros. Mas não, são os veganos os primeiros a dizer: se tu comes carne, não podes ser contra a tourada. Esses argumentos, sim. Pronto. Quanto é falta de ferro naquela cabeça ainda eles dizem essas coisas. E isto é uma minoria. E achar que o mundo é preto e branco, ou seja, não perceber que o mundo evolui em passos. Claro, pequenos. e que ninguém nasceu vegan, percebes? Sim. Ninguém nasceu. Aquelas pessoas não nasceram vegan. Portanto, elas têm que, em vez de fazer um trabalho de sensibilizar... Aliás, beber um leitinho logo. Portanto. Claro, e então têm que perceber isso, porque eu costumo dizer que sou vegan não praticante. Eu identifico-me com o ideal e acho que o ser humano devia chegar a um ponto em que não precisa de maltratar nenhum animal ou de subjugar nenhum animal para sobreviver. E acho que poderíamos estar nesse ponto. Nós não poderíamos só viver. Mas é impossível, por exemplo, agora, os campos de soja, a desflorestação para plantar soja... Fizeram cabo da Amazónia, sim. Que matam não sei quantos animais de outra forma. E matam animais de outra forma, matam plantas, destroem o planeta, aumentam o estrogênio nos homens, portanto, e são causadores de câncer da tiroide, por exemplo. Portanto, ou seja, no mundo que nós vivemos temos que fazer compromisso. Ou seja, é impossível, se não morres, não compras comida, não comes, não comes nada. Eu digo muitas vezes aos veganos, então não vais, se estiveres a morrer, não vais tomar um medicamento porque foi testado em animais, até chegar aqui, não é? Fazes como os Rastafaris, como o Bob Marley, que recusou amputar o pé porque o corpo é um templo e morreu. Sim. Aí é que é homem. Agora, os animaizinhos, mas dá cá um Benderon, que me dói a cabeça, não. E depois é uma coisa que é, tu tens diferentes gradações de compromisso, ou seja, se tu decidires, se todas as pessoas comessem menos carne, ou seja, há pessoas que comem carne todos os dias ou várias vezes, se toda a população mundial comesse carne 2 vezes, carne vermelha, 2 vezes por semana ou 3, isso iria melhorar a condição das vacas, por exemplo. Porquê? Porque tu não precisavas do que chamam o factory farming, ou seja, não precisavas de criar tantas vacas nas condições que são criadas, porque só assim é que podes ter quantidade. Poderias ter vacas como tinhas há 500 anos no campo e seriam suficientes para alimentar a humanidade, não é? Portanto, isso era um primeiro passo. Isso é uma das coisas que eu faço, que é como carne em casa, não como carne vermelha. Também só é como raro. carne vermelha quando vou ao meu restaurante e como. Eu faço muitas vezes soja em casa e muitas vezes faço... Mas é isso, mas isso é aquilo que nós já falámos aqui muitas vezes, que é esta ideia de que ou é preto ou é branco. E basta olhar para a história da humanidade para saber que assim não se vai a lado nenhum. Sim. Não é? Sim, não, e cada vez que me dizem isso, eu vou ao rodízio. Cada vez que me atacam os veganos, eu vou ao rodízio. Só para... Isso é super adulto. É assim que eu faço. E eu gostava de ser vegan num dia, mas eu também não sei se é esse o caminho para um mundo mais sustentável. Se fôssemos todos vegan de hoje para amanhã, temo que houvesse outros problemas. E não me choca. Claro que um gajo desliga o chip, não é? Não estou a pensar no que a vaca sofreu quando estou a comer a picanha. Claro. E eu não me choca o animal que viveu feliz e que é morto sem sentir nada e no mais humanamente possível. Não me choca muito isso. Agora, ter ali os porcos que são cães, né? Se pensarmos bem, são cães. Se tivesse um porco de estimação, provavelmente já não comia bacon. Sim. Portanto, eu admito essa minha hipocrisia e é de facto uma hipocrisia. Agora, galinhas, partilhos os coisas que está a andar, não sento nada aquele bicho. Se eu tivesse uma quinta, acho que era dificilmente conseguiria matar porcos e vacas, acho eu. Mas galinhas, soltavas e ia buscar a pressão de ar. Acho que era divertido. Não, isto porque na minha concepção eles não sofrem, não processam. Não, isso é como, às vezes, mas é raro, mas é nojento aquilo, é mesmo os restos da galinha triturados, com ossos e tudo. Já viste a ser feito? Não, mas já vi vários documentários sobre isso e salsichas.
Salsichas também não como. Ver ser feito. Não como Yeah. salsichas. Eu como. Como tudo. Pelo menos daquelas de lata. É raria, é muito raro. Às vezes lá vem um ovo com uma salsicha. Um ovo mexido com salsichas, mas é muito raro. Eu agora estou a ficar com fome. É, também. É esta hora, né? Vou ali comer uma salsicha com Yeah. McNugget. Minha salsicha McNugget. Olha, e comerem cães? Essa é outra questão, que é... Acho que até já nos mandaram essa sugestão Sim. uma vez, os leitores. Que é aquele festival até da carne Sim. de cão. Não sei. Para mim é horrível. Eu não era capaz. Para já no estado em que eles preparam, ou seja, que deixam os cães antes de os matarem. Esfolam-nos vivos, não é? Mas mesmo que fossem... Estavam como aos porcos. Ali, depois matar. Eu não era capaz de comer. Mas eu reconheço que é hipócrita. Se comes porcos, devias poder comer cães. Bem, a relação, eu percebo o que estás a dizer, mas, Mas a relação, somos educados de forma diferente, A claro. relação que o homem tem com o cão não é a mesma que tem com o porco. Claro, sim, claro. Ainda que eu acho que, por exemplo, diz que o porco é o animal mais parecido contigo em termos anatómicos. Sim. Havia a expressão, queres ver o teu corpo, abre um porco. Yeah. E é mais inteligente do que os cães. Dizem que é mais inteligente. Acho que tanto o cavalo... Aliás, um porco, se tu não, nós chamamos porcos aos porcos, mas tu colocares um porco num ambiente limpo, ele não é porco. Pois não. Nós é que o metemos na merda. É como o burro. O burro também não é burro. É inteligente, é um gajo inteligente. Mas faz-me confusão, não consigo ver. Já vi Não, vídeos sim. na internet que gostava de apagar da minha memória. Eu não percebo porque é que tu fazes isso, por acaso. Epá, sou um curioso, por natureza. És um Quero ver. experimentalista. Quero Experimenta ver. antes MDMA, pá. Há um vídeo que me assombra. Ah. Não penso muitas vezes nele, mas acho que foi talvez o primeiro vídeo que eu vi ainda nos primórdios da internet que me fez arrepender. Porque, por exemplo, já vi aquele pessoal de acidente cortado ao meio, Sim. apostas. É nojento, mas não me choca. Pronto, é o que é. Mas vi um que era de um gajo que estava a ser procurado, um chinoca, que tinha bata e uma máscara cirúrgica. E ele era procurado porque ele fazia vídeos a torturar gatos. Pá, e uma vez vi o vídeo... E a gatos, que eu nem gosto, mas são um bocado mais idiotas que os cães. E era o gajo que fazia-lhes tipo cortes na garganta e o gato começava a saltar e às vezes sem sangue, ia morrer. Não acho melhor não seres tão gráfico. E eu lembro-me daquilo perfeitamente. E foi há... Isso é horrível. Sei lá, há 20 anos. Mas sabes uma coisa que é, sem prejuízo da minha empatia pelos humanos, obviamente, pá, eu dou por mim, ultimamente, nos últimos anos, não sei porquê, a emocionar-me com cenas de animais. É das coisas que me faz mais Pá, verter imenso, lágrimas. Sabes? Eu não sei se é... Claro que há certos humanos que também têm situações de impotência, crianças, imensos, não é? Sim, quando não é isso. Ou crianças seja, e são mais uma mais- vez vamos sublinhar que não é um por oposição ao outro. Claro. Mas, porque com humanos é óbvio e é esperado. Pá, mas tipo, já não... Olha, vou-te dar um exemplo. Comprem comprem um novo livro do Guilherme, Chapadas à Padrasto, mas se tiverem o primeiro, vão ler o texto sobre o teu cão, o Zen. Também era uma altura difícil na minha vida, estava um bocado em baixo, mas eu lembro-me de ler o texto sobre o facto de teres que levar o teu cão para ser abatido, não é? Epá, e de chorar a ler aquilo, como já vi vídeos, e às vezes até são aquela história, por exemplo, do cão que ia esperar o dono que morreu. Do Hachi, né? Sim, Yeah. todos. E há dezenas de histórias, e cães que salvaram os donos e coisas disto, e eu comovo imenso com essa história. Também aqueles filmes tipo... Até aquele Bradley, na Marley. Esse do não vi, Marley. sim. Também chorei que nem uma menina. O do Hachi nunca vi, porque não me apetece chorar. Num dia que eu me apetece a chorar, aqueles dias que hoje preciso de Sim. deitar a cabra fora, logo vejo isso. E acho que há outra ainda pior, não sei se não, também é o Hachi, mas a versão japonesa, já não sei. E emociona-me bastante. Que era um cão que o dono morreu e ele todos os dias ia buscar o dono à estação, Yeah. comboio, nos anos seguintes ele ia todos os dias durante anos naquela merda. Yeah. E uma vez vi um vídeo que é tipo de um cão deitado na campa do dono a chorar mesmo, um pastor alemão, acho eu. Eu acho que o dono tinha sido enterrado e o cão está ali deitado e não saía da campa, Que a horror. chorar, mas mesmo a chorar, Sim. parecia uma pessoa. E eu vi aquela merda e eu falei assim, "Não, tá, já chorei o que tinha para chorar hoje, agora vou ver porrada, uma merda assim. Exatamente. Vou O puxar os UFC. tomates e escarrar para o chão para me sentir o homem. Mas sim, Olha- emociona, tal como me emociona mais crianças do que adultos. Tipo, ver aquela cena dos refugiados e ver ali Claro. as crianças, Claro. aquilo também puxa. Mas se tiver as crianças ainda por cima tiverem um cãozinho, Sim. opa, isso E um é- porquinho. E um porquinho. Olha, vamos fazer um apelo, que é pessoas que estão a pensar ter cães. Primeiro, pensem bem, porque não sendo uma coisa do outro mundo, não é como fazer um transplante de fígado, nem treinar para ser astronauta, existe pelo menos um pouco de abnegação e de sermos nós próprios e ter alguma responsabilidade. Portanto, para terem um cão para não irem passear e ele pode estar sempre em casa, a ideia de que os cães em casa... eu tenho uma casa pequena... Se não for um São Bernardo ou um cão gigante, é um bocado indiferente se a casa tem um quarto ou 2 quartos. Sim. Eles querem estar bem. O que é importante é que vocês saiam várias vezes ao dia com o cão para ele fazer exercício. Estar em casa, ele não está a pensar, pá, só tenho aqui 2 assoalhadas e uma marquise. Está na cama dele e pronto. É um bocado indiferente para isso, não é? A não ser que seja um cão realmente gigante.
Mesmo assim, às vezes são os mais pachorrentos. Exatamente. Portanto, essa ideia é uma falsa desculpa. No entanto, há pessoas que não têm capacidade para ter cães porque têm certas vidas independentes e é mesmo preciso dar-lhes alguma atenção, que não é muita. Nem é muita. Eles dormem... Eles precisam de algum carinho, comida, passear, exercício. Portanto, é só isso. No entanto, apelamos os dois a que adotem cães. Eu acho que sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, já é proibido vender em lojas. Já não podes, tens que ir aos queridos. Eu percebo que às vezes as pessoas queiram comprar. Porque as raças têm algumas especificidades e podem querer algo lá estar, nesse caso. Sim, mas a maioria das pessoas não compra um cão porque caça melhor ou porque ladra melhor. Sim. Compra porque acha bonito. É uma mais espécie bonito, de... segundo a sua e eu avaliação. Que já comprei antes, apesar de ter sido um criador amigo, aquilo não gastei muito dinheiro, e depois de ir a um canil, não conseguiria nunca comprar outra vez. Já acho que há ali tantos cães, precisa. Só no de Sintra, onde eu fui, tinham 600 cães. No outro Lourdes tinham 300 ou 400. E é só ali, uma realidadezinha minúscula, não é? E vão ver, vão pelo menos lá ver. Sim. E pode ser que queiram. E outra coisa, que é o que eu me farto de ver na internet, que é o pessoal a dar o cão na internet porque vai mudar de país. Porra, sabes o que é? Deixa-me só dizer-te isto. Não quero puxar os galões. Quando eu me vi embora, a minha cadela do Brasil, a minha cadela não podia vir logo comigo por questões de burocráticas, testes de sangue, tens que esperar 3 meses, não sei o quê. E eu vim para Portugal, porque tinha que vir, tinha compromisso. Ela ficou no sítio onde ficava sempre, que era um sítio de confiança, ficou 20 dias, e eu fui buscá-la. E as pessoas diziam, mas tu foste gastar um dinheirão no voo e não sei o quê, porque eu tive que voltar ao Brasil, os voos não são baratos. E eu pensei, eu ficava parvo, mas tipo, tu questionas-te sobre a possibilidade de eu deixar o meu cão para trás? Nem que eu tivesse que pagar de dar a volta ao mundo. Eu não deixava o meu cão para trás, percebe? Eu não percebo isso e não consigo perceber. Eu sei que há casos, e não vou negar que deve haver casos de miséria de repente, não é? Que ficam sem trabalho e que têm que ir para não sei onde trabalhar e estão num quarto e o único sítio que tem é um quarto e não aceitam cães lá e que não podem mesmo levar. Eu acredito que haja esses casos. Sim. Mesmo assim, não metes um anúncio na net. Tentas na tua rede de contacto. Alguém não metes no LX, não é? Ou então trocar para um sistema de som, como eu já vi no LX. Um gajo trocava o cão para um sistema de som. Bem, isso é matá-los. Era chegar lá e dizer, olha, não tenho um sistema de som, mas tenho aqui uma moca de rio maior. Faz barulho na tua cabeça. Agora esse pessoal, a maioria do pessoal vai emigrar e não quer gastar dinheiro no cão, sabes? E faz-me confusão isso. A não ser que não tenhas dinheiro para comer tu. Sim. Não tens razões para deixar o teu cão, a não ser porque és mau. A não ser que o deixes alguém de confiança. Se eu não tivesse dinheiro para comer e tivesse dinheiro para ir comprar um Big Mac, dividia o Big Mac com o meu cão. Também eu. Eu tenho um amigo, um dos meus Ela não gosta amigos, do pickle. Um dos meus melhores amigos teve um cão. Teve muito tempo a ter cães, fomos ao canil, ele não coisa, mas lá teve um bulldog francês. E o cão era hiperativo. Aquilo depois, entretanto, a relação dele também acabou e ele não se dava bem em ter cão, estás a ver? Não se dava bem em ter cão. E então ele deu o cão ao primo, que tem um terreno na terra, tem uma casa, o gajo tem lá outros cães, e o cão está lá feliz da vida. Está provavelmente até melhor, porque está lá a brincar, tem um espaço para ele. E ele ficou, não me queria dizer, porque eu ainda por cima gostava imenso do cão também. E ele não me queria dizer. E eu obviamente não fiquei chato com ele, porque ele pôs o cão com o primo dele, que vai à terra, ele vai lá ver o cão várias vezes e está lá num sítio melhor. E isso eu percebo. Ok, percebes que não é para ti. Mais vale isso do que teres o cão em casa e não lhe dás atenção. Agora, se ele estava com medo, receio de me dizer, pensar que eu ficava. Eu disse: se tu tivesse abandonado o cão, nós já não éramos amigos. Claro. Agora isso, não. Eu conheço algumas histórias também de pessoas que não eram capazes e que levaram o cão, por exemplo, uns amigos meus, que tiveram que andar a viajar, não sei o que, tinham um cão, e o cão neste momento está na casa dos pais dele, que antes vivia no apartamento, está com outros cães, está em um jardim gigante, portanto, para o cão está bem, não é? Claro, e eu percebo isso. E para eles custou-lhes imenso. Claro. E portanto, há casos e casos. Agora, eu vou. E quantos vão vir? E o abandono, matem o cão. É mais humano do que o mandarem, como há pouco tempo fizeram. Era um Sharpei na IC19, mandaram-no pela janela do carro, em andamento. Quem é que faz esta merda? Quem é que tem um cão, já adulto, portanto já teve algum contacto, e manda o cão pela janela da autoestrada, que é para o cão morrer ali atropelado, percebes? Não, isso para não voltar para casa. Levar uma sova gigantesca. Não. Era morrer, era matá-lo. Era atirá-lo
para fora numa autostrada em que Sim, só andassem de um caminhões. avião, de um Sim. avião, era lateral de um Não, avião. do avião não, porque o gajo ainda curta ali um bocado em queda livre e não sei o Pois quê. é, ainda é fixe, não é? Sim. Num comboio. Sim. Olha, vamos tentar acabar só o programa com os espíritos mais altos. Mas adotem. E se tiverem na dúvida se devem ter um cão ou não, não tenho. Sim. Porque se não tenho a certeza, Sim, não se não tenho. tenho certeza, não tenho. Exatamente. Não tenho. Mas é incrível chegar a casa e ver aqueles rabinhos a abanar. Às vezes eu estou, por exemplo, no verão, às vezes estou a trabalhar, estou de calções. Ela passa para mim, tipo, dá-me uma lambidelazinha no joelho, só naquela, olha, estou aqui, curto-te, né? E depois pronto, vai sentar. É isso. Amélia e Zaya, a tua é Zaya, não é? Zaya. Grandes bitches. As bitches da nossa vida. É verdade. E este, olha, foi um programa especial dedicado a cãezinhos, a cachorros, caninos, e com um início só da Ana Malhoa. E cá estaremos. Para a semana vamos falar só de hamsters. Sim, tive 2, que era o primeiro chamava-se Casemiro, o segundo chamava-se Casemiro 2. Que eu era muito criativo. Ainda tens espetáculos para anunciar ou não? Braga, divulgar? dia 9 está esgotado, portanto temos pena. Já fostes. Porto Alegre, dia 16, ainda há bilhetes. Ok. Portanto, apareçam. E a partir desta semana devo anunciar nova data em Lisboa para janeiro. Portanto, estejam atentos porque o outro esgotou rápido. Quem ficou de fora e mandou mensagens agora tem a obrigação de ir. Eu acho que devíamos acabar este programa com 5 segundos, que é o que o YouTube deixa do Who let the dogs out? É isso, tu tens alguma coisa para dizer? Como é que está a correr a série? A série está a correr bem, já vamos na segunda parte, vamos no episódio 11, tem 18, está a abrir aquilo. Mais personagens, mais enredo, a reação tem sido boa, vejam. No último episódio, por exemplo, havia, no último ou no próximo vai haver beijos lésbicos, curas gays, trios e uma abordagem ao tema dos transgêneros. Portanto, uma série, grandes interpretações dos atores incríveis, José Raposo, Afonso Pimentel, Maria Marinho, Nuno Lopes, todos eles, Paulo Lobo Antunes. Estou-me a esquecer de vários, mas as interpretações são incríveis, toda a gente tem dito isso. Portanto, segunda-feira, às 9h30 da noite, quem não pode ver no RTP Play. E é isso. É isso. Já agora, deixa-me também promover um espetáculo solidário que eu vou fazer dia 16 de janeiro no agora Altice Arena. Vou ser eu e mais uns 19, acho que somos 20 comediantes. E é para Reverte na totalidade a favor da Fundação do Gil. E vai ser assim o primeiro mega comic relief em Portugal feito. E dia 16 de janeiro, não sei quanto é que os seus bilhetes têm que ver, e estão à venda. Mas é por uma boa causa, e também por uma boa causa, que é a causa do Guilherme Duarte. Comprem o seu livro, o novo livro chamado Chapadas à Padrasto, é um ótimo presente de Natal da Cultura Editora, que já está à venda em todo lado, certo? Está em todo lado, é comprar. E oferecer. Pronto. E serve da sandália no Natal. E sempre dá menos trabalho do que ter um cão. Sim, dá, à partida, sim. Até para a semana, meus malucos. Até para a semana.